Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que sim. Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui para fazer uma apresentação pessoal, né? Para aqueles que às vezes só conhecem uma faceta do Marcelo, conhecem de algum lugar, fico pensando, pô, por que o Marcelo agora resolveu fazer vídeo pro YouTube, vídeo pro Instagram? O que deu nesse cara? E também para explicar um pouco disso, o porquê que eu resolvi fazer, né? Resolvi reativar meu canal no YouTube, que por muito tempo eu usei como um repositório ali de conteúdos extras quando eu estava dando aula, né? Conteúdo que às vezes eu queria fazer uma revisão com os alunos, eu fazia os vídeos, postava nos grupos de WhatsApp, postava no YouTube, né? E mandava o link para os grupos de WhatsApp. Só que ali eu ainda tinha uma cara de menininho ainda. Os últimos vídeos foram gravados em 2018. Mas, bom, vou começar minha apresentação, né? Além do Marcelo da família, o Marcelo da igreja, o Marcelo do CrossFit, o Marcelo servidor público, que eu trabalho na FEAM, na Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, né? Sou um gestor ambiental lá. Eu também sou um Marcelo, economista, graduado em economia pela Universidade Federal de Uberlândia, onde fiz 2 anos de iniciação científica, me apaixonei pela área de pesquisa e sempre sonhei em ser professor. Assim que eu finalizei minha graduação no ano de 2011, no final do ano de 2011, eu já participei da prova, do processo seletivo para entrar no mestrado. E aí consegui ser aprovado em alguns programas e resolvi ficar aqui em Uberlândia, por quanto eu já tinha um relacionamento acadêmico com o meu orientador da vida inteira, o professor Daniel Cacheta, a quem eu sou eternamente grato, né? Um dos melhores economistas ecológicos do nosso país, aí prominente, e minha pesquisa sempre foi voltada para a área de economia do meio ambiente, economia ecológica, e eu resolvi fazer o mestrado aqui, né? Fiz o mestrado de 2012 até março de 2014, foi quando eu defendi minha dissertação. Nesse período, eu passei no concurso, né, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, depois a gente migrou para a Fundação Estadual do Meio Ambiente e comecei a dar aulas. Passei por várias faculdades, né, dei aula na Unipac, aqui em Uberlândia, dei aula na Uniub, nas pós-graduações, dei aula na faculdade que chama Sezuc, lá em Catalão, dei aula na Exanc de 2015 até 2018, faculdade da qual sou apaixonado. É muito pesar de ter saído de lá, mas foi uma época que eu precisei fazer uma escolha, até mesmo porque estava muito sobrecarregado, que foi na época que eu já estava fazendo o doutorado e também minha filha tinha nascido, eu precisava pelo menos dormir um pouco, e meu doutorado eu estudava de madrugada. Era época de fazer créditos e eu precisei abrir mão de dar aulas, porque eu já tinha meu trabalho, né, no estado, e comecei a ficar com muita crise de ansiedade e tal, porque estava muito sobrecarregado. Mas assim, eu sou um cara apaixonado em dar aula. Além disso, né, teve o estágio de docência ali na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu pude participar com o meu orientador, né, lecionando as disciplinas dele, ajudando, auxiliando. Então, tenho uma experiência em sala de aula de 2012, que foi onde eu iniciei a primeira escola técnica, né, que era a FAMATRE. Comecei dando aula para um curso curso técnico de contabilidade, de comércio exterior, e de lá fui para ensino superior. E eu sou apaixonado em lecionar, em dar aula. Sou apaixonado na atuação dentro de sala de aula como professor. Dentre as minhas habilidades profissionais, eu acho que a capacidade de comunicação é uma das que se diferencia, né, destaca em relação à média. A capacidade de comunicar sobre assuntos complexos com pessoas leigas desse assunto, eu acho que também é uma habilidade que se destaca. E por isso eu pude ser um professor, graças a Deus, querido pelos alunos, como pessoa, como profissional, sempre reconhecido pelas direções das escolas, das faculdades também. Mas a vida me levou para fora da sala de aula, porque foi um período de escolhas.
Fiz o meu doutorado de 2017 até ali dentro da pandemia. Em agosto de 2021 foi quando eu defendi minha tese de doutorado. Foi um período difícil, né? Porque além da pandemia, trabalhar, família, filha e o estudo, que me demandou demais. Mas eu sempre ficava assim, eu preciso voltar a dar aula. Eu amo falar de economia com todas as pessoas, todos os dias. E eu também tenho certeza que uma habilidade que me destaca também é a capacidade de conversar com pessoas que pensam totalmente diferente umas das outras e de mim, sem ir para radicalismo, sem apelar para argumentos de autoridade, entendeu? Eu gosto de conversar, de falar a minha opinião, meu ponto de vista quando sou perguntado, mas de explicar as coisas para as pessoas que têm diferentes pontos de vista, seja ideológicos, né, do ponto de vista político, seja do ponto de vista de economia. E minha missão é o quê? É levar um pouco do conhecimento que eu adquiri desde a minha graduação até o meu doutorado, né? Eu fiz essa minha formação toda, mestrado, doutorado também na Universidade Federal de Uberlândia, no Instituto de Economia. O meu orientador sempre foi o professor Daniel Cacheta Andrade, né, a quem, repito, sou muito grato. E eu gostaria muito de continuar, de ter um canal em que eu posso levar minha vida, como eu já a levo, com muitos compromissos. E eu gostaria muito de voltar a dar aula, mas hoje eu não tenho essa disponibilidade de estar fisicamente ali no período noturno dando aula, porque tem muitas atividades, tem os meus estudos, meu compromisso profissional, né? Sou esposo, sou pai, tenho diversas obrigações e para encontrar um equilíbrio eu preferi levar a minha atuação como professor para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, montar os meus cursos, disponibilizar nas plataformas e continuar atuando. Isso que eu acho que é a minha missão de vida, que é me comunicar com as pessoas, ensinar, falar de economia, que eu acho que é um assunto do dia a dia, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, para os empreendedores. Eu participava muito de programas de televisão, dando opinião para as TVs, quero voltar a fazer isso também. Então, quero voltar a comunicar. E não apenas especificamente com o nicho dos economistas. Minha missão, eu acho que não é falar só para economistas, só para pessoas que estudam economia. É muito mais, vai muito além. Assim como eu me esforço para falar de coisas complexas para minha tia, para minha avó, para os meus colegas de trabalho, né, para os alunos em sala de aula. É isso que eu quero fazer, continuar falando com pessoas que talvez sejam leigas no assunto. E qual que é a minha maior paixão? Falar de economia, falar de finanças e de sustentabilidade, de como o meio ambiente é importante para nós, por que é importante para nós, em quais aspectos, como que nossas atividades cotidianas de consumo, de produção, de investimento, quais impactos isso causa no meio em que a gente está dentro, que é dentro do planeta, da atmosfera, com os ecossistemas. E o que precisamos fazer como sociedade, como indivíduo, como família, como empreendedor, para tornar nossa vivência, nossa estadia nesse mundo mais sustentável. E de maneira bem simples, o que seria uma atuação nesse mundo mais sustentável? É uma atuação em que a gente possa viver de forma satisfatória, suprir nossas necessidades básicas, alcançar um nível de felicidade, de satisfação, de bem-estar, né? E não privar os nossos filhos, os nossos netos, de que eles tenham essas mesmas condições, que eles possam ter as mesmas condições de ter essa boa vida no futuro. Se a gente continua tendo um modo de produção, de consumo, de investir, uma mentalidade que só retira do meio ambiente aquilo que nos satisfaz e trata o meio ambiente como um repositório de resíduos e não se preocupa com a forma como se dão os ciclos de produção e de consumo, como fechar, como reaproveitar e valorizar os serviços ecossistêmicos,
os elos das cadeias produtivas que podem ser gerados e desenvolvidos dentro da economia circular, reaproveitando, reutilizando, reciclando, né? Como diminuir os custos de produção, como melhorar a durabilidade dos produtos e dos bens dos serviços que a gente consome, para que nós possamos ter uma atuação mais sustentável. Se a gente pensar nisso, a gente vai providenciar um mundo assim como a gente recebeu, até melhor, né? A gente só tem um planeta, a gente precisa saber, será que da forma como eu estou atuando nesse planeta, eu vou legar, né? Deixar como legado para os meus filhos, para os meus netos, as mesmas condições? Né? Porque o empresário, a tendência dele é trazer tudo para o presente, descontar para o presente o benefício dele. A gente precisa levar informação para que ele entenda que isso não é a decisão mais racional do ponto de vista econômico, se a gente pensa no longo prazo, tá bom? Então, esse é o Marcelo, é por isso que eu voltei a gravar vídeos. Eu sou apaixonado e eu estou aberto aí, vou sempre abrir umas caixinhas de perguntas para vocês colocarem suas sugestões de pauta, de tema, que vocês têm curiosidade, que vocês gostariam de aprender. Vão ver vídeos meus muito mais frequentemente agora nas redes sociais, aí, principalmente no YouTube, vou compartilhando aqui no Instagram, no Facebook, e espero que vocês aproveitem. Vão lá, se inscrevam no meu canal, curtam os vídeos, comentem lá, compartilhem. Né? É um ambiente que eu vou ter certeza, que eu tenho certeza que eu vou ter o maior prazer de sempre poder responder os questionamentos, né? E levar um pouquinho de conhecimento, né? E aprender muito mais do que eu vou ensinar, com certeza, tá bom? E ó, uma dica para quem quer estudar, quem quer fazer uma faculdade, estudar para concurso, tentem ensinar aquilo que vocês estudaram. A cada vez que eu entrei dentro de uma sala de aula, eu saí de lá entendendo muito melhor o conteúdo que eu estava ensinando, porque no momento que a gente ensina, a gente força que algumas ligações entre conceitos, entre fatos, ocorram ali no nosso cérebro e a gente entende muito melhor o conteúdo. Ou então a gente descobre que a gente achava que entendia e não entendia e vai procurar aprender melhor, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos agora frequentemente.